Gente, boa tarde. Então, nós vamos iniciarmos o nosso trabalho, o nosso estudo. E nós vamos pedir a Juliana para ler a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Médium inesquecível. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrochara-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta da renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende, com sacrifício, a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-os a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta casa, nesse estudo, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu caminho, que todos nós devemos trilhar. Agradecemos aos nossos companheiros, coordenadores desse trabalho, por contar conosco mais uma tarde, mais um dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal, que assim seja. Então nós vamos
convidar a Marli, né? Ela que preparou o estudo para nós. Boa tarde. Bom, hoje eu vou falar sobre o passe. Nós vamos fazer o meu comentário é sobre o passe, né? Bom, portanto, o passe, ele é uma transfusão, isso é, uma passagem das energias psíquicas, de uma certa quantidade de energia psíquica e espiritual de um indivíduo para o outro. Essas energias, elas são retiradas de um reservatório limitado das forças espirituais. Enquanto o sangue, ele renova as energias físicas, o passe renova essas energias num nível mais profundo que é em nível fluídico, né? No nível fluídico. Bom, o passista, ele transmite o passe através da imposição das mãos, não tendo necessidade assim de tocar na pessoa, naquele que está recebendo o passe. Por quê? Essa força, ela é projetada através de uma aura para outra e acaba fazendo uma ponte de ligação aí, né? Bom, esse fluxo energético que acontece, ele se mantém às custas da vontade, tanto do médium passista como das entidades desencarnadas, porque essas entidades elas ajudam na composição desses fluidos. Não há necessidade de incorporação, não precisa falar, não precisa aconselhar durante a aplicação do passe. As forças fluídicas vitais, psíquicas, elas dependem do estado de saúde do médium. E as espirituais, do seu desenvolvimento moral. Portanto, no momento do passe, é importante que o passista, né, que o médium passista, ele esteja em equilíbrio, tanto orgânico como no moral. Bom, o preparo do médium passista. Ele deve se preparar através de elevação espiritual, de leituras, de meditações, de prece e também ele deve encarar essa transmissão do passe como um ato fraternal, onde que ele vai doar tudo aquilo que ele tem de melhor entre os sentimentos e as vibrações, as melhores vibrações e sentimentos. Bom, por isso é importante que tanto o médium como a pessoa que está recebendo, ela tenha uma boa disposição mental para que isso ocorra, né, de forma positiva. O local, o ambiente do passe, é importante que ele seja feito num local preparado, no centro espírita, né, e seja utilizado uma sala reservada para esse fim, evitando assim que se aplique em público, para evitar o olhar de curiosidade das pessoas, e sem falar que, geralmente, esses locais eles não têm uma boa harmonização. Já essas salas, elas têm bastante energia, elas são saturadas desses elementos fluídicos espirituais, e também ela evita esses fatores de dispersão, tanto do médium passista como da pessoa que está recebendo. Deve-se evitar o passo a domicílio. Primeiro, para evitar o comodismo. E também porque a pessoa que vai aplicar esse passe na casa, a pessoa que vai aplicar, no momento que ela está aplicando para essa pessoa necessitada, a gente sabe que nós temos os nossos desafetos.
Então, se essa pessoa já está carregada de problemas, com certeza ela também está acompanhada de alguns espíritos. E no momento do passe, o médium pode levar eles junto com ele. No centro, por que ele é um melhor local? Justamente porque nós temos aqui todo um preparo, nós temos os espíritos da casa que estão ali para ajudar a gente, né? Quando há necessidade de acontecer, do passe ser a domicílio, é importante que ele seja feito assim, por uma equipe, uma pequena equipe, para dar esse passe. Tá? Algumas técnicas de aplicação de passe são as seguintes. Não, como eu já disse para vocês, não tem necessidade de tocar o paciente, aquele que está recebendo. A gente pode seguir Jesus como modelo com a imposição das mãos. Outra coisa, a pessoa que está recebendo o passe, ela não tem necessidade de descruzar as pernas, ela não tem necessidade de fazer aquela mão de conchinha para receber, porque o que importa é a disposição mental da pessoa que está recebendo. Tá? Não precisa incorporar espírito, que eu já falei. Deve-se evitar aqueles condicionamentos como estalidos de dedo, bater palmas, esfregar as mãos, soprar, ficar com a respiração ofegante. Não tem necessidade, nada disso. Também não há necessidade de se fazer uma corrente das mãos, como para evitar de quebrar essa transmissão, essa transfusão de energia, porque, como eu já falei, ela é feita de áurea para áurea, aura para aura. Também, o médium passista, ele não precisa, no final da aplicação, receber o passe. Por quê? À medida que ele dá o passe, ele também recebe. E também não tem um número X de passes a ser aplicado. Isso aí não tem. Outra coisa em relação à aplicação é que não tem necessidade de fazer o passe em roupa, em objetos da pessoa que vai receber. Mesmo quando for um passe à distância, também não tem necessidade de levar uma foto da pessoa. Tá certo? Bom, eu trouxe isso a respeito do passe. Só para concluir, eu vou fazer uma leitura rapidinha, pequenininha também, do livro de evangelização, que traz também bastante coisas a respeito da doutrina espírita, bastante fundamentos. Toda pessoa de boa vontade e disposição sincera de auxiliar o próximo pode aplicar o passe. Assim, devemos empenhar-nos constantemente no esforço autoeducativo para estarmos sempre à disposição das entidades espirituais que mais se dedicam a esse recurso, para auxiliar em qualquer circunstância e emergência a que fomos chamados. Todos podemos ajudar. Lembremos que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, impondo as mãos, amando a todos e a todos servindo. Então, para dar o passe, não tem necessidade de ser uma pessoa, não tem necessidade de nada. Apenas basta ter muito boa vontade e fazer, e procurar sempre estar trabalhando para a elevação moral mesmo, né? E isso é o mais importante, tá? E outra coisa que eu não falei antes, no momento do passe, quando eu disse na preparação, evitar, cuidar dos seus sentimentos, porque uma pessoa, quando ela está com raiva, com ódio, como é que ela vai dar um passe numa pessoa necessitada? Né? A gente também tem que pensar nisso daí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, anota para fazer no dia do aprofundamento.
Ah, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Então, agora nós vamos para a sala.